E olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre. E hoje a gente vai fazer mais uma leitura do capítulo 9 do livro Um Curso em Milagres. Vamos continuar no item 4, o plano de perdão do Espírito Santo. Vamos juntos? A expiação é para todos, porque é o caminho para desfazer a crença em que qualquer coisa seja só para ti. Perdoar é não ver. Olha, portanto, para o que está além do erro, e não permitas que a tua percepção pare nele, pois vais acreditar naquilo que a tua percepção demonstra. Aceita como verdadeiro só o que o teu irmão é, se queres conhecer a ti mesmo. Percebendo que ele não é, não serás capaz de conhecer o que tu és, porque o verás falsamente. Lembra-te sempre de que a tua identidade é compartilhada e que o compartilhar dele é a realidade dele. Tu tens um papel a desempenhar na expiação, mas o plano da expiação está além de ti. Não compreendes como não ver os erros ou não os faria. Acreditar que não os fizeste ou que podes corrigi-los sem um guia para correção seria meramente persistir no erro. E se não segues esse guia, teus erros não serão corrigidos. O plano não é teu, devido às tuas ideias limitadas a respeito do que és. É desse senso de limitação que surgem todos os erros. O caminho para desfazê-los, portanto, não vem de ti, mas é para ti. A expiação é uma lição em compartilhar, que te é dada porque tu esqueceste como fazê-la. O Espírito Santo apenas lembra-te do uso natural das tuas capacidades. Reinterpretando a capacidade de atacar em capacidade de compartilhar, ele traduz aquilo que fizeste no que Deus criou. Se queres realizar isto através dele, não podes olhar para as tuas capacidades através dos olhos do ego, pois irás julgá-las como ele as julga, como o ego julga. Todo o poder que elas têm para causar dano está no julgamento do ego. Toda a sua utilidade está no julgamento do Espírito Santo. E aqui, né, a gente percebe que esse julgamento é do Espírito Santo, para mim, que me vem aqui é nessa perspectiva, né? Porque todo julgamento é uma perspectiva, né? Qual é a nossa perspectiva? É a do erro, é a da falha, é a da falta de comunicação, é o erro do não fazer, é o erro do fazer contra. Nunca é sobre a gente olhar e perguntar o julgamento sob a perspectiva do discernimento, né? O que é isso aqui? O que é que eu estou vendo aqui? E isso é real? A gente se questionar, né? Nossa, isso que eu estou vendo aqui é real? Questionar toda vez que a gente sai desse estado de pacificação, desse estado de amor, e vai para o lugar em que a gente vai contra aquilo que a gente é. É como dar um tiro no próprio pé, né? Você saber que você é amor, você saber que você é bondade, você saber que você é paz, você saber que você é alegria, e de repente, por algo que a gente viu, que pode não ser real, né? Mas que a gente teve uma percepção, um julgamento a respeito, e se fez a gente se sentir pesado, provavelmente não é real, né? Porque o real é amoroso, né? A verdade, ela é limpa, ela é pura, né? Ela é libertadora. Quando, né, Deus diz, conhece, Jesus diz, conhece a verdade te libertará, é bem esse lugar de, ok, mas isso aqui é real? Isso é verdadeiro? E por que eu estou gastando o meu tempo com isso, em vez de procurar o lugar em que eu realmente me sinto bem, o lugar em que eu sou o amor, o lugar em que eu sou a alegria, o lugar em que eu sou a paz?
São questões que a gente às vezes não se coloca, porque quando está na mente do ego, a gente se deixa levar, porque parece tão real, tão sentido, tão que aquilo pega a gente com mais facilidade do que parar e fazer, opa, peraí, isso aqui é real? Isso aqui é verdadeiro? Isso aqui é quem eu sou? Isso aqui é uma reação? Isso aqui sai da minha conexão com a mente de Deus ou sai da minha conexão com o ego? E quando a gente olha para isso, tudo que está ali não é real, porque não é amoroso, né? Não é verdadeiro. Então, como a gente pode mudar isso, né? E ele fala: todo o poder que as capacidades que a gente tem para causar dano está no julgamento do ego, mas também toda a capacidade que a gente tem de causar amor, vamos por isso entre aspas, está no julgamento do Espírito Santo, que seria tudo certo. Próximo, né? Como eu posso mudar isso? E o texto continua. O ego também tem um plano de perdão, porque estás pedindo um plano, embora não estejas pedindo ao professor certo. O plano do ego é claro, não faz sentido e não funcionará. Seguindo o plano do ego, simplesmente irás colocar-te em uma situação impossível para a qual o ego sempre te conduz. O plano do ego é fazer com que vejas, em primeiro lugar, o erro com clareza e depois não vejas. Então a gente vai, né, ver o erro e só isso. Depois acabou, não tem mais nada. E o texto continua. Mas como é possível não ver aquilo que não vê... Peraí, opa, respira. Mas como é possível não veres aquilo que fizeste com que fosse real? Vendo com clareza, tu fizeste com que fosse real e não podes deixar de vê-lo. É aqui que o ego é forçado a apelar para mistérios, entre aspas, insistindo que precisas aceitar o que não tem significado para salvar-te. Muitos tentaram fazer isso em meu nome, esquecendo que as minhas palavras fazem sentido perfeito porque vêm de Deus. Elas têm tanto sentido agora como sempre tiveram, porque falam de ideias que são eternas. O perdão, que é aprendido através de mim, não usa o medo para desfazer o medo, nem faz com que o real seja irreal para depois destruí-lo. O perdão, através do Espírito Santo, simplesmente está em olhar além do erro desde o início, mantendo-o assim irreal para ti. Não permitas que qualquer crença na realidade do erro penetre em tua mente, ou também irás acreditar que tens que desfazer o que fizeste, de modo a seres perdoado. Nossa, eu vou marcar essa passagem porque eu acho que eu percebo aqui que ela é relevante, porque muitas vezes também a gente fica focado no que a gente fez, ou, ok, não vi, né? Não vi além do ego. Reagi, entrei em conflito, ou não busquei a verdade aqui, não busquei ir além disso que eu vi, não fiz perguntas, né? Estou navegando as águas turbulentas do ego em vez de pensar, ok, tem algum lugar em que a água não está turbulenta para eu olhar? Né? Então, o texto diz, não permitas que qualquer crença na realidade do ego penetre em tua mente, ou também irás acreditar que tens que desfazer o que fizeste, de modo a seres perdoado. Ou seja, eu vejo isso, deixo que isso tome conta da minha mente, e aí eu tenho que desfazer o erro que eu cometi para que eu seja perdoado. Ou seja, eu também errei agora. Então estamos todo mundo errado e vamos todo mundo errar juntos. Verdade? E o texto continua. O que não tem efeito não existe. E para o Espírito Santo, os efeitos do erro são inexistentes. Cancelando regular e conscientemente todos os seus efeitos, em toda parte, em todos os aspectos, ele ensina que o ego não existe e prova isso. E agora acho que vem a nossa alternativa. E o texto diz: segue então o ensinamento de perdão do Espírito Santo,
porque o perdão é a função dele e ele conhece como desempenhá-la perfeitamente. Foi isso que eu quis dizer quando disse que os milagres são naturais e quando não ocorrem, algo de errado aconteceu. Milagres são meramente o sinal da tua disponibilidade em seguir o plano de salvação do Espírito Santo, reconhecendo que tu não compreendes o que ele é. O trabalho dele não é função tua, e a não ser que aceites isso, não poderás aprender qual é a tua função. A confusão de funções é tão típica do ego que deverias estar bastante familiarizado com ela a essa altura. O ego acredita que todas as funções lhe pertencem, mesmo que não tenha nenhuma ideia do que sejam. Isso é mais do que mera confusão. É uma combinação particularmente perigosa de grandiosidade e confusão que faz com que o ego provavelmente seja capaz de atacar qualquer pessoa e qualquer coisa, sem nenhuma razão. Isso é exatamente o que o ego faz. Ele é imprevisível em suas respostas, porque não tem nenhuma ideia do que percebe. Se não tens a mínima ideia do que estás acontecendo, quão adequadamente podes esperar reagir? Já vamos marcar essa frase aqui também, ó. Se não tens a mínima ideia do que está acontecendo, quão adequadamente podes esperar reagir? Poderias perguntar a ti mesmo, sem levar em consideração como interpretarias a reação. Se tal imprevisibilidade coloca o ego em uma posição sólida como teu guia. Deixa-me repetir que as qualificações do ego enquanto guia são singularmente infelizes, e como professor da salvação, ele é uma escolha por demais pobre. Qualquer um que escolha um guia totalmente insano tem que ser ele próprio totalmente insano. E nem é verdadeiro que tu não reconheças que o guia é insano. Reconheces porque eu reconheço. E tu o julgaste pelos mesmos padrões que eu. O ego literalmente vive de tempo tomado de empréstimo e seus dias estão contados. Não tenhas medo do julgamento final, mas dá boas-vindas a ele e não o esperes, pois o tempo do ego é tomado de empréstimo da tua eternidade. Essa é a segunda vinda, que foi feita para ti assim como a primeira foi criada. A segunda vinda é meramente o retorno do sentido. É possível que isso seja amedrontador? E essa é uma pergunta, né, que todo mundo se coloca, vai voltar, Jesus vai voltar, essa segunda vinda. Será que é isso? Ou a segunda vinda é simplesmente o retorno do sentido do que é real, do que é verdadeiro? E isso pode assustar ou amedrontar a gente de alguma forma? Sair do ego que rouba nosso tempo para ir para o espaço da facilidade, para ir para o espaço do amor, para ir para o espaço do que é pacífico, para ir para o espaço do que é libertador, para ir para o espaço, né, daquilo que é mais fácil. Se a gente voltar, ele diz, se não tens a mínima ideia do que está acontecendo, quando adequadamente podes esperar reagir? Se a gente se perguntasse, né, como seria isso com outra pessoa, a gente teria mil e uma outras possibilidades. Mas parece tão sólido, né, que aquilo se torna real. Mas é como seguir um GPS que não sabe onde fica o seu coração, que não sabe onde é a sua mente perfeita, que não sabe onde é o lugar que a gente verdadeiramente descansa e se refrigera. É olhar para essa realidade e falar assim: isso não é real. Só o amor é verdadeiro. E aí a gente consegue
voltar, né? Essa é a segunda vinda, no que eu estou entendendo aqui. Meramente retornar ao sentido do que é real. E isso pode assustar a gente de alguma maneira? E o texto continua. O que pode ser amedrontador, além de fantasias? E quem se volta para fantasias, a não ser aquele que se desespera por não achar satisfação na realidade? Entretanto, é certo que nunca irás achar satisfação em fantasias, de modo que a tua única esperança é mudar a tua mente acerca da realidade. Só se a decisão de que a realidade amedrontadora estiver errada é que Deus pode estar certo. Vou repetir essa frase. Só se a decisão de que a realidade amedrontadora estiver errada é que Deus pode estar certo. Eu te asseguro que Deus está certo. Fica contente, pois por teres errado, mas isso só aconteceu porque não sabias quem eras. Se soubesses, seria tão impossível para ti errar como para Deus. Vamos relaxar nisso. Se você pegar todos os aspectos da sua vida, ou como, enfim, como você está percebendo o mundo agora, o que quer que esteja acontecendo, né? E você tiver essa sensação de que você errou, e se nesse lugar fosse o lugar que você estivesse fora de quem você é? E se a sua segunda vinda pudesse ser: pera, eu sou outra coisa. Eu sou a mente de Deus. Eu vejo com a mente de Deus, como a gente tem feito nos exercícios, que tem complementado tanto o texto, e o texto complementado o exercício. Então o texto fala: fica contente, pois, por teres errado, mas isso só aconteceu porque não sabias quem eras. Se soubesse, seria tão impossível para ti errar como para Deus. E se a gente pudesse soltar o erro? E o texto continua. O impossível só pode acontecer em fantasias. Quando procuras a realidade em fantasias, não vais achá-la. Os símbolos da fantasia são do ego, e desses acharás muitos. Mas não olhes para eles em busca de significado. Eles não têm mais significado do que as fantasias de que são tecidos. Os contos de fada podem ser agradáveis ou amedrontadores, mas ninguém os considera verdadeiros. As crianças podem acreditar neles e assim, por algum tempo, esses contos são verdadeiros para elas. Entretanto, quando a realidade desponta, as fantasias se vão. Nesse ínterim, a realidade não desapareceu. A segunda vinda é a consciência da realidade, não o seu retorno. Olha que interessante isso, né? Se a gente se lembrar de quando a gente era pequena, de quanto aquelas histórias eram reais, meramente histórias que tinham uma função baseada no ego. Funções de que você não é inteiro, funções de que você é errado, funções de que você se perdeu na floresta porque você foi desobediente e a bruxa te pegou, bem feito para você. Situações em que você foi amaldiçoado com a agulha, que você furou o dedo e dormiu até que alguém venha te salvar. Fantasias de que alguém te quer tão mal que envenena uma maçã e você come e só um beijo do príncipe encantado pode desfazer o erro. Naquela mentalidade infantil, será que a gente já não desconfiava de que, nossa, que história maluca, né? E se a gente ficasse só com, nossa, que história maluca?
Mas não é real. Nossa, que história doida! Quem envenena uma maçã e faz você dormir para sempre até que um príncipe venha te salvar? Fantasias. E o texto diz: quando procuras a realidade em fantasias, não vais achá-la. Mas não olhes para eles em busca de significado. Não tem mais significado. Os contos de fada podem ser agradáveis ou amedrontadores, mas ninguém considera verdadeiro. As crianças podem acreditar neles e assim por algum tempo esses contos são verdadeiros para ela. E se a gente parasse de contar histórias para tentar explicar uma necessidade de punição? Olha, se você não fizer tal coisa, você vai se ferrar. Olha, se você não me obedecer, você vai se ferrar. Quanto disso é amor? Quanto disso é verdadeiro? E aí o texto diz: a segunda vinda é a consciência da realidade, não seu retorno. E o texto encerra assim: olha, minha criança, a realidade está aqui. Ela pertence a ti e a mim e a Deus, e é perfeitamente satisfatória para todos nós. Só essa consciência cura, porque é a consciência da verdade. E com essas palavras tão amorosas e tão consoladoras, eu encerro essa leitura de hoje, desejando a cada um de nós uma excelente reflexão, uma excelente dissolução das fantasias, uma excelente dissolução das mentiras e muitos, muitos milagres que estão disponíveis para a gente quando a gente para de viver a partir das ilusões, das fantasias e dos delírios do ego. Então, o que mais é possível para a gente? Espero que tenha sido uma contribuição para vocês, como foi para mim. E até a nossa próxima leitura.